Alô? Opa! Quão preciosa é a presença do Pai. Como é bom ter liberdade na presença do Autor da vida. Eu passei a semana pensando no que eu compartilharia com a igreja hoje. E ontem eu falei para a Tamily, Tamily, tá faltando um negócio aqui. Ela falou, sempre tá. Sempre tá. Eu falei, mas dessa vez está diferente, porque está faltando estrutura aqui. Porque o que Deus me convidou a trazer hoje não é um estudo bíblico. Não está dividido em pontos. Não está com a estrutura tradicionalmente dos batistas. Mas Deus me convidou a compartilhar com a igreja uma mensagem, uma experiência. De uma forma diferente. E o convite hoje é para que você tenha o teu coração aberto. Para experimentar algo de Deus. Então, assim, eu não sei com qual motivação você veio hoje, mas se você veio para um estudo bíblico, eu vou te frustrar. Agora, eu preciso dizer para você que Deus marcou um encontro com você para hoje de manhã. Amém. Deus marcou um encontro com você hoje. E Ele está presente. Levítico, capítulo 6, versículo 12 e 13, diz: o fogo deve ser mantido aceso no altar, não deve ser apagado. Toda manhã, o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. O fogo deve ser mantido continuamente aceso no altar e não deve ser apagado. Graças a Deus pelo fogo de Deus. Pelo fogo que queima, que recebe a nossa oferta, que recebe o nosso sacrifício, que queima dentro de nós, porque Ele é vivo. Aí eu olho para esse texto e eu penso no sacerdote, que é o responsável por colocar lenha e manter esse fogo aceso. E aí, se a gente olhar contexto de Antigo Testamento, história dos judeus, e todo aquele contexto lá, você vai ver que existia um sacerdote, o responsável por queimar o holocausto, por purificar toda a carne, por ter aquele tempo preparado para o sacrifício e manter o fogo aceso. Só que hoje, o sacerdote é você. Porque depois da vinda de Cristo, da subida dele aos céus, dos céus e o véu se rasgar, e o Espírito Santo de Deus descer sobre mim e sobre você. Deus diz, a partir de hoje, todos vocês que me conhecem são sacerdotes, responsáveis por colocar a lenha no altar e manter o fogo aceso. Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre manter esse fogo aceso na minha e na tua vida. Porque hoje a oferta sou eu e você. Hoje o sacrifício sou eu e você. Hoje esse fogo de Deus que queima em simbologia de aceitar a oferta que a gente tem para Deus, é a presença do Espírito Santo na minha e na tua vida, nos aceitando como oferta agradável ao Senhor. Eu queria compartilhar com vocês um testemunho que eu ouvi há 23 anos atrás, que transformou a minha vida. Esse rapaz, na época conhecido como Suzuki, participava foi alcançado por um projeto chamado GEAME, que fazia coisas maravilhosas. Eu nem sei se existe ainda esse projeto ou não sei se você conheceu, mas esse rapaz, a história dele é a seguinte: ele nasceu fruto da prostituição. A mãe dele é uma prostituta, abandonada pela mãe,
abandonada, nem sabia quem era o pai. Entrou na vida de prostituição porque foi a única forma que encontrou de se sustentar. E dessa vida de prostituição, ela concebeu uma criança, que ela não fazia a menor ideia de quem era o pai, essa criança nasceu. E ela continuou nessa vida, porque agora ela tinha uma criança para sustentar. E esse rapaz, ele conta que, quando ainda criança, ainda pequeno, com 4 anos de idade, a mãe ia atender os homens. E, às vezes, não tinha onde deixar ele. E ele precisava ficar escondido, embaixo da cama, em silêncio, para não atrapalhar. Enquanto a mãe se deitava com 1, 2, 3, 4. E uma criança embaixo da cama. E ele cresceu assim. E aí, quando ele conta que quando ele tinha fome, ele ia revirar o lixo na rua, para às vezes comer um pedaço de McDonald's misturado no lixo de banheiro. Essa criança cresceu nesse ambiente. Se envolveu com crime. E com 9 anos de idade, preso na FEBEM, com 9 anos, fabricava facas e liderava rebeliões dentro da FEBEM. Com a idade do Thomas. Com o tamanho do Thomas. Esse rapaz cresceu, atingiu a maioridade, envolvido com o crime, foi preso. Dentro do presídio, ele fazia tanta bagunça que ele foi levado à solitária. E dentro da solitária, ele começou a relacionar-se com demônios. Até que um dia, um demônio diz para ele: você vai receber uma visita hoje, vem uma senhora aqui para te ver, e você não vai recebê-la. Você não vai falar com ela e você não vai ouvir o que ela tem para te dizer. Esse rapaz, diante dos demônios, diz: quem é essa mulher? E o que vocês estão dizendo que eu não vou receber ninguém? Eu vou receber sim, ainda vou dar um saculejo nessa mulher para ela nunca mais voltar aqui. E vocês fiquem quietos. Ele estava dando ordem para demônios. Chega o oficial, tem visita para você. Ele sai, vai até o local de recepção, tem uma senhora lá esperando ele, que ele não sabe quem é, que ele não conhece. Ele chega diante dela, e ela diz assim: Jesus te ama. Ele dá um tapa na mão daquela mulher, dá de dedo no nariz dela e diz: não me ama. Jesus não me ama e não ama ninguém. Porque por mais que eu tenha feito tudo o que eu fiz, se ele me amasse, eu não estaria sofrendo o que eu estou sofrendo. E sabe o que aquela mulher faz diante disso? Ela abraça aquele homem e diz na orelha dele: eu te amo. A mulher vai embora, ele volta para a cela e aquilo fica na cabeça dele: eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. E ele pensa: nunca ninguém me disse isso. Nem a minha mãe. Eu nunca tinha ouvido alguém dizer que me amava. Sempre era sobre terceiros. Sempre era sobre um possível Deus que me amava. Mas alguém me amar, ninguém me amava. E ele ficou pensando sobre aquilo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. E os demônios voltaram e disseram: a gente falou para você não ouvir aquela mulher. Olha como é que você está. E ele conta que pela última vez, ele dirigiu a palavra aos demônios e disse: calem-se, porque essa voz foi maior que a de vocês. E aí ele diz que o último crime que ele cometeu foi o dia que um pastor foi lá levar uma mensagem e ele roubou a Bíblia do pastor. Porque ele queria ler e não sabia como conseguir uma. E aí ele, na solitária dele, começa a ler a Bíblia.
começa a ler a palavra de Deus. E começa a entender aquele amor, começa a ser despertado pelo aquele amor, e ele não se aguenta com aquele amor, e sabe o que ele faz? Ele começa a pregar dentro de uma solitária. Ele começa a pregar aquilo que ele está lendo. E ele prega para as paredes, e as paredes se convertem, ele prega para o chão se converte, ele prega para a porta da solitária, a porta se converte, e ele para de pregar, porque fala, não tem mais para quem eu pregar. Quando de repente ele escuta do corredor, da outra cela. Não para não, irmão, continua que está uma bênção. E ele começa a pregar para as outras celas de dentro da dele, e para os carcereiros, e vão havendo conversões dentro do presídio. Esse cara sai do presídio, cumpre sua pena, convertido, transformado pelo amor de Deus, e se transforma num missionário. Começa a compor músicas de rap, para tocar dentro da comunidade que ele vivia, para transformar vidas lá dentro. E um dia ele passa por uma outra experiência muito marcante na vida dele, quando o irmão dele é assassinado na frente dele. E ele escreve uma música contando a história do irmão, contando que o irmão não conheceu o que ele conheceu. E que o irmão dele, muito provavelmente, estaria condenado à eternidade. E ele diz, eu era esse. Hoje eu sou transformado. Esse homem ouviu a palavra de Deus. Esse homem começou a estudar e meditar sobre a palavra de Deus. E ele começou a falar com Deus. E ele chegou num ponto que ele não se aguentava e precisava compartilhar desse amor de Deus. Quando eu ouvi o testemunho desse homem, Deus falou comigo. Ali eu olhei e falei, Senhor, eu não quero ser só mais um, eu não quero ficar parado fazendo nada. E eu falo, Deus, eu não sei o que fazer com isso. E foi quando Deus fala comigo. A partir daí, eu entendo um chamado de Deus, eu vou me preparar, eu vou estudar, eu vou mudar o rumo da minha vida, porque nesse momento eu estou na posição em que eu terminei o meu primeiro ano de faculdade de engenharia, e eu olho para Deus e falo, Deus, isso aqui é muito bom, é muito legal, é 10, e eu gosto, mas não é para mim. Eu falo com os meus pais e digo, vou parar a faculdade. Morrendo de medo de dizer isso. Porque eles iam dizer, não, de jeito nenhum. E eles dizem, tudo bem, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou para o seminário. Eu falei, eu vou para o seminário e eu vou ser pastor. Eles olharam, você tem certeza disso? Eu falei, tenho, Deus falou comigo. Tá bom. E eu fui. Tempo depois, a gente tinha um grupo de amigos que a gente se reunia para orar. Que a gente se juntava na igreja durante as semanas para orar. E a gente ia final de semana na casa de alguém para orar. E a gente orava, e a gente buscava a Deus, e às vezes a gente não tinha lugar aonde ir. Porque a gente sempre ia na casa de alguém, mas tinha dias que não tinha casa disponível. Sabe o que a gente fazia? No carro. Não tem lugar onde a gente pode juntar nosso pessoal para buscar Deus e falar com Deus e entender o que Deus tem. A gente não olhava e falava, então tá, a gente tenta amanhã. A gente falava, não, a gente quer falar com Deus agora. Então a gente ia para o carro, numa garagem, num estacionamento. Uma vez estávamos em 9, dentro de um Palio, a noite inteira, com um violão. E a gente fazia isso, e teve uma época da nossa vida que a gente, na época eu tinha força e energia, mas se Deus quiser, com os 85 ainda vou dizer para o Senhor, me dá esse monte, eu ainda tenho joelhos. Mas naquela época a gente teve um período que durante um ano, a gente ia sexta-feira para o culto de adolescentes na PIB, saía para fazer um lanche, ia para a casa de alguém, passava a noite inteira orando, até de manhã. No sábado à noite, a gente ia para o culto de jovens, saía de lá para lanchar, ia para a casa de alguém, passava a noite orando. Domingo de manhã, a gente ia para o culto na igreja, saía para almoçar, voltava para a igreja, ficava orando de tarde até a hora do culto da noite, e aí a gente ia para casa.
E eu fiz isso com os meus amigos durante 1 ano, todos os finais de semana. E era espetacular. Você sabe por que era espetacular? Não era porque Deus estava ali. Porque Deus sempre está. Deus estava ali, Deus está aqui. Era espetacular porque nós estávamos ali. Porque naquele encontro, Deus não faltava. Mas era espetacular porque nós também não faltávamos. Num desses encontros, a gente estava na casa de uma menina e a gente tinha ido, não era para orar, a gente tinha ido de tarde para passar um tempo junto, comer uma pizza, assistir um filme. E nem sei quantas pessoas tinham naquele lugar aquele dia, tinha um monte de gente. Mas um pequeno grupo, no meio da tarde, olhou e falou: vamos orar? Porque era o que a gente mais gostava de fazer na vida, era orar. A gente foi para um quartinho que tinha na casa e fomos orar. Vamos falar com Deus, vamos ler a Bíblia junto. E a gente foi lá e começou a falar com Deus, e começou a ler a Bíblia, e Deus começou a revelar coisas para nós, e falar conosco, e a gente chegou num ponto que a gente estava que nem o Suzuki. Que a gente falou, não dá para ficar só aqui, a gente precisa compartilhar esse negócio. E daí a gente olhou e falou, vamos sair e chamar os outros para virem para o quartinho. A gente saiu do quartinho, foi para a sala e falou, cadê o pessoal? Sumiu todo mundo? A gente subiu para o outro andar da casa, chegou num outro quarto, estavam todos nesse quarto orando. A gente olhou e falou, bom, acho que a gente não tinha que vir chamar ninguém, a gente tinha que se juntar a eles. E a gente se juntou e a gente orava junto, e a gente buscava a palavra de Deus junto, a gente lia junto, a gente intercedia um pelo outro, a gente intercedia pela família, pelos amigos, pelos de fora, a gente orava. Em determinado momento Deus falou comigo, me trouxe uma mensagem, me trouxe algo para a minha vida, e eu olhei e falei, Deus, o que eu faço com isso aqui? Falei, Deus, esse negócio que você está colocando nas minhas mãos é grande demais. Eu não consigo carregar isso aqui. Se você vai me dar esse negócio, você também vai ter que me dar força para segurar. Sabe o que Deus falou para mim naquele dia? Ele disse assim, Tiago, segura, porque sou eu que estou falando. Se eu estou te dando, é porque você consegue segurar. E eu estou te dando isso, porque eu quero manifestar a minha glória através da tua vida. E eu estou aqui não para dizer para você que Deus me escolheu para manifestar alguma coisa. Eu estou aqui para dizer que Deus escolheu cada um de vocês para manifestar a glória dele através da tua vida. Deus te escolheu para manifestar a glória dele através da sua vida. Essa manifestação pode ser um simples abraço com uma frase, eu te amo. Porque se isso vem do Criador dos céus e da terra, isso faz toda a diferença. Agora, eu preciso te dizer que para fazer algo, tem um detalhe extremamente importante. Porque você não pode fazer coisas para Deus no lugar de passar tempo com Ele. É muito comum você ver pessoas fazendo coisas em nome de Deus, mas não tendo tempo com Ele, não tendo relacionamento com Ele. A gente olha para a história bíblica e a gente vê os fariseus olhando para Jesus e dizendo, expulsamos demônios em teu nome, curamos em teu nome, profetizamos em teu nome, operamos milagres e maravilhas e prodígios em teu nome. E o que o Senhor diz para eles? Afastem-se, porque eu não conheço vocês. Eles faziam coisas para Deus, em nome de Deus, mas não estavam com Deus. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta, mas que a fé não é baseada em obras. Que a salvação não vem pelas obras, não pelo que você faz, mas por como o teu coração se coloca diante do Pai. O mais importante não é fazer para Ele. Deus não precisa que a gente faça nada. Ele pede para a gente fazer, Ele se alegra com a gente fazendo, mas Ele não precisa que a gente faça nada. Tudo que Deus quer
Tudo que Deus nos chama é: esteja comigo. Esteja comigo. Eu olho para a cena da crucificação, quando está Jesus e aqueles 2 ladrões do lado, e um deles diz: Senhor, eu estou aqui e reconheço que o Senhor é o Filho de Deus. O que Jesus podia ter feito, por exemplo, naquele momento? Jesus podia ter operado um milagre, ter tirado aquele homem da cruz e transformado ele num pregador da palavra. Não podia? Podia. Mas o que Jesus fez? Jesus olha para o homem e diz: em verdade te digo, estarás comigo. Jesus não disse: farás por mim. Jesus disse: estarás comigo. O que Jesus nos convida é estar com Ele. A gente se preocupa, às vezes, em como vai fazer as coisas, em como organizar um evento, em como que vai ser o culto do próximo domingo, em como é que vai ser o meu trabalho na segunda-feira, em como é que eu vou conversar com o meu cônjuge em relação a essa questão, como é que eu vou orientar os meus filhos nessa área. A gente sempre está se preocupando em como, o que eu vou fazer, como é que vai ser. E Deus já nos deu a resposta simples, dizendo: esteja na minha presença. A gente busca respostas, a gente busca soluções, e Deus diz: esteja comigo. O Thomas, ele faz ovos mexidos com maestria. O dia que ele resolve em casa, que ele vai levantar e vai fazer ovo mexido para o café da manhã, eu falo: hoje eu vou comer bem. Porque ele faz um ovo que é uma coisa assim, ó, cremoso, é brilhante, não tem queijo, mas parece que tem. Porque é espetacular o ovo dele. Mas sabe o que eu gosto? Não é de comer ovo. É de sentar na mesa com ele. Podia não ter ovo. Mas como um pai, eu olho para o ovo que ele faz e falo: filho, que maravilhoso. E eu adoro ovo. E eu me delicio com aquele ovo. Mas o que eu mais gosto é de ter a presença dele na mesa. E Deus, Ele olha para nós do mesmo jeito. Eu gosto dos ovos mexidos que vocês fazem. É muito bom. Mas melhor do que isso, é estar à mesa com vocês. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, que assim permanecem agora esses 3, a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor. Depois de dar uma lista de dons, de alguns que a gente às vezes olha para essa lista, olha alguns deles e fala: uau! O Senhor me ensina a fazer isso aqui. E Deus diz: tudo isso é bom, mas maior do que tudo isso é o amor. Jesus nos ensina que nós temos que honrar. Jesus honrou quando esteve na cruz. Sabe o que é mais louco da honra? Que a gente tem que honrar até quem não merece. Ah, mas minha mãe... honra. Ah, mas o prefeito... honra. Ah, mas o polícia... honra. Honra. Porque o reino de Deus não é sobre merecimento. É sobre amor e obediência. Se fosse por merecimento, a gente estava mal. Não tinha um que se salvava aqui. Mas o reino de Deus é sobre amor. E aí quando eu volto para o texto de Levítico, eu penso: como colocar lenha e manter o fogo aceso? Como fazer isso? Como é que hoje, eu como sacerdote da minha própria vida, coloco lenha nesse altar para manter essa chama acesa? E eu lembro daí da passagem da parábola das 10 virgens, que estavam esperando o noivo, e algumas não se prepararam e tiveram que sair para buscar azeite, para manter a lamparina acesa. O noivo chegou e elas ficaram de fora porque não estavam preparadas. E eu olho e falo: Deus, eu não quero ser como elas. Eu quero ser como o sacerdote, que bota a lenha lá.
Como é que faz isso? E aí Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Buscar a Deus de todo o coração. E agora eu vou compartilhar com vocês algo que eu aprendi nos últimos dias, nas últimas semanas, algo que eu vi de uma referência que eu tenho na minha vida, e eu ouvi esse homem falando, e eu falei, é isso mesmo. Como eu posso manter lenha nesse fogo? Com vida devocional. Com vida devocional. Gente, o que é devocional? O que é fazer um devocional? Às vezes eu olho assim e penso, cara, com 15 minutos por dia dá para ler a Bíblia inteira no ano. E às vezes a gente não tem 15 minutos. E não é assim, hoje eu fiz, amanhã não fiz, semana que vem não fiz, tá, quando der eu faço. Não é assim que funciona. A nossa vida, ela é transformada em qualquer área pela constância. Não é por comer McDonald's um dia que você vai ficar gordinho. Também não é porque eu fui na academia uma vez que eu vou virar um fisiculturista. A nossa vida, ela é transformada e formada pela constância daquilo que a gente faz ou a constância daquilo que a gente deixa de fazer. Eu lembro de uma vez conversar com o Zili, e ele falar que tinha ido no médico e falou, doutor, não está funcionando esse negócio aqui. Já faz 4 meses que eu estou regulando a alimentação, fazendo exercício todos os dias. E eu não perdi nem 1 quilinho em 4 meses. O médico olhou para ele e falou, quantos anos você tem? Você acha que em 4 meses você vai reverter a tua vida inteira? Paciência e perseverança. Deus nos diz a mesma coisa. Paciência e perseverança. Constância. Constância. Não é porque hoje eu orei que a minha vida se transformou completamente. Mas é porque hoje eu orei, eu aprendi algo novo em Deus. E eu ganhei força para viver o dia de hoje. Deus não disse que nos daria o maná? O que é o maná? É o sustento de hoje. O sustento de amanhã, eu tenho que pegar amanhã. Tiago, mas isso aí é Velho Testamento, hoje é diferente. Tá bom, no Novo Testamento, o que Jesus ensinou? Pai nosso que estás no céu. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Me dá o de hoje. Constância. Vou fazer o possível, Daniel. Então eu queria te mostrar. Não, deixa eu me corrigir, não vou mostrar nada para ninguém. Eu queria te convidar a experimentar um tempo de devocional como igreja. Tammy, pode me ajudar, por favor? O tempo de devocional precisa ter algumas partes, algumas coisas envolvidas. E ele tem que ser sempre, ele tem que ser todo dia. E a primeira coisa que você faz no teu encontro com Deus, e lembra, Deus marcou um encontro com você, você vai estar presente? A primeira coisa que você vai fazer é adorar o Pai. Você vai adorar Deus, adorar quem Ele é. Você não vai convidar Deus para estar presente, porque Deus já está, mas você vai se colocar na presença dEle. A primeira coisa que vai fazer é adorar. Salmo 139. Vamos abrir aqui. Salmo 139, de 7 a 12. Salmo 139, de 7 a 12. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, também lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Se eu disser, certamente as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se tornará noite,
nem mesmo as trevas serão escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Deus está presente em todo lugar e a todo momento. O teu encontro com Deus não é sobre você sentir a presença de Deus, mas é sobre Deus sentir a tua presença. É sobre você se colocar diante dele, perceber que ele está ali e se colocar de tal forma que ele olha para você e te encontra, porque você entrou na presença. Amém? Eu quero te convidar a fazer isso. Adore o Pai. Adore o Pai. Como a gente fez no começo dessa manhã. Mas mais uma vez, se coloque diante dele, com teu coração inteiro, a ponto de ele olhar para você e dizer: filho, você está aqui. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Deus é presente, você também precisa ser. Romanos 12:2 diz que não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A segunda coisa que você vai fazer depois de adorar o Pai é ler a palavra dEle. É ler aquilo que Ele deixou para mim e para você escrito por gerações, para que nós pudéssemos aprender sobre Ele,
quem Ele é e o que Ele espera de nós. Então você vai pegar a tua Bíblia e você vai ler, e hoje nós vamos pegar aqui João capítulo 1, e vamos ler alguns versículos a partir do 43, que diz: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael perguntou: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Venha e veja, disse Filipe. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe chamá-lo. Então Natanael declarou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus disse: você crê porque eu disse que te vi debaixo da figueira, mas você verá coisas maiores do que essa. E acrescentou: em verdade te digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A transformação vem pela constância do aprendizado com a palavra. Depois que você adorou o Pai, que você leu a palavra dele, o que você precisa fazer, e talvez seja a hora mais importante do teu devocional, é quando você vai olhar para essa palavra, e você vai conversar com você mesmo sobre o que você acabou de ler. É a hora que você fala com a tua alma, é a hora quando você olha para os Salmos de Davi, quando Davi diz: ó minha alma, bendize o Senhor. E você pode olhar para esse texto e dizer: Tiago, seja como Filipe, que viu Jesus e seguiu. Seja como Filipe, que encontrou Natanael e falou: Natanael, vem ver o que eu vi. Tiago, seja como Natanael, que reconhece o mestre quando olha para ele. Tiago, seja como Filipe, não se pare, mas continue caminhando e buscando a presença do Todo-Poderoso. Tiago, não pare, porque Jesus te falou que você vai ver coisas ainda maiores, e os céus abertos, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Tiago, abra os teus olhos e veja. Tiago, abra os teus olhos e caminhe em direção a esse Jesus. Tiago, não olhe para o lado, olhe para isso aqui. Queira ser esse, queira ser como Filipe, Tiago. Essa hora do teu devocional é de extrema importância, quando você olha para o que Deus te falou, e você traz aquilo para você mesmo, quando você tira daqui da tua mente, desce um palmo, essa palavra para o teu coração, e ela para de ser só uma ideia, e vira um estilo de vida. Isso acontece quando eu falo comigo mesmo, sobre aquilo que Deus me deu. Perceba que eu reconheci a soberania de Deus, que eu li aquilo que Ele me entregou, e que eu começo a conversar comigo sobre aquilo, e colocando para mim mesmo o que eu preciso mudar em mim, quem eu preciso ser, o que eu preciso buscar, para onde eu tenho que ir. E aí, depois de você fazer isso, depois de você fazer o que Jesus fez quando foi tentado no deserto, quando ele pegou a palavra do Pai e colocou nele mesmo. Quando Satanás vem e fala: transforma essas pedras em pão, não está com fome? E Jesus pega a palavra do Pai e põe nele. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem dos céus. Depois de você pegar essa palavra que Deus te deu e colocar em você, aí sim, você parte para a conversa com Deus. Aí você vai para a tua oração. E aí você vai falar com Deus sobre essa palavra. Você já falou com você já entendeu. E aí agora você fala com Deus. E eu te convido a fazer isso. Deus, nós olhamos a tua palavra, tantas porções dela nessa manhã. Nós olhamos, Deus, a história de quando o Senhor encontra Filipe, porque o Senhor vem ao nosso encontro, Deus.
Nós queremos, Deus, Pai, te pedimos, venha ao nosso encontro, como o Senhor foi ao encontro de Filipe. Senhor, transforma a nossa vida, para que nós tenhamos a atitude de Filipe, de olhar para os Natanaéis e dizer, venha e veja o que eu vi. E conduzir essas pessoas a ver o Senhor. Pai, transforma o nosso coração, Deus. Transforma a nossa mente. Renova a nossa mente todos os dias, Pai. Para que te conheçamos ainda mais, ainda mais, ainda mais. Para que possamos crescer em graça do Senhor, Deus. Para que possamos nos aprofundar no relacionamento contigo, Deus. Porque não queremos conversar com o Senhor somente quando achamos que é necessário. Mas queremos um relacionamento genuíno com o Senhor. Quando conversamos com o Senhor em todo o tempo. Ah, Jesus. Permita, Deus, que vejamos os céus abertos. Permita que vejamos a Tua mão. Senhor, assim como Moisés subiu ao monte e orou a Ti, Deus, pedindo para ver a Tua face, para ver a Tua glória. E o Senhor se revelou ao Seu Filho pelo reflexo do brilho da Tua glória. Senhor, queremos também ver esse reflexo do brilho da Tua glória. Queremos, Deus, ser agentes de transformação. Queremos, Deus, manifestar a Tua glória através das nossas vidas, para que aqueles que estão ao nosso lado sejam transformados pelo Senhor. Deus, entendemos que muitas vezes estamos vazios e não temos nada, Pai. Por isso te pedimos, encha-nos a cada dia, Deus. Que nós possamos ter rigorosidade, Deus. Que possamos ter compromisso, Deus. Que possamos ter esses encontros diários com o Senhor, Pai. Sabemos, Deus, que o Senhor marcou um encontro conosco hoje, Deus. E nós estamos presentes aqui dizendo, Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor marca um encontro e o Senhor não desmarca. O Senhor não se atrasa. O Senhor não transfere. Mas o Senhor para o mundo para nos encontrar. Obrigado, Jesus. Depois disso, você pode continuar a tua oração, aquela que você já conhece, que você já faz sempre, onde você intercede, onde você pede, onde você ora pela tua casa, pelos teus familiares, pelo que for. É muito simples um devocional. A gente acabou de fazer um. E ele só funciona quando ele tem verdade, quando ele é genuíno. Daniel, pode vir aqui. A gente sempre está pedindo respostas para Deus. A gente sempre está orando e pedindo respostas para Deus. Mas eu quero te dizer que não é isso que a gente tem que fazer. Porque Deus já falou. Deus já falou conosco. Deus já deixou a palavra dele. Deus já se manifestou. Deus marcou o encontro e já estava presente antes da gente chegar. Então o que eu quero te dizer é, a gente não tem que pedir resposta para Deus. A questão é, o que eu vou responder para Ele? Qual é a resposta que eu vou dar para Deus? Deus já falou. Que resposta você vai dar para Ele hoje? Que resposta você vai dar para o Pai que já falou com você? Enquanto você pensa nisso, enquanto você pensa sobre o que você vai dizer para Ele, Deus ele faz mais um convite para nós. E o convite dele é: sente-se à mesa comigo. Sente-se à mesa comigo, meu irmão, meu filho, meu amigo, porque eu tenho mais algo a compartilhar com você. Tem coisas que só são compartilhadas à mesa. E Jesus hoje te convida a sentar à mesa, porque Ele ainda tem mais para compartilhar. E é pura verdade, não é? Pura verdade. O Tiago começou lendo ali, Levítico, quando diz que o fogo no altar
não pode apagar. Quando Jesus ele ensinou a respeito da ceia, ele disse: façam isso por quanto tempo? Para não se apagar. A ceia é o memorial para nunca ser apagado. Há 2000 anos a igreja faz isso. É o fogo aceso. Obrigado, Tiago, pela palavra. Acho que, como eu falei outro dia, a resposta para a nossa alma, sempre Deus vai falar pela igreja. É na comunhão que vem as respostas. Na comunhão. Tem outras maneiras de Deus responder, mas é no corpo. E aí eu estava ali, mostrei para a Eliane ali, eu peguei o celular rapidinho e fui dar uma olhada quantas vezes na Bíblia aparece a palavra ir para o céu e dormir. Vamos para o céu, vamos dormir no céu. Não, mas banquete, Jesus e a Bíblia fala 66 vezes. Aparece essa palavra, a expressão de pão, banquete. Nenhuma vez está dizendo dormir. Quando aparece cama na Bíblia, normalmente é porque tem alguém doente. Então, nesse momento, continuando, o Espírito de Deus ministrando ao seu coração a respeito do desafio dessa manhã, a gente gostaria de participar a ser. Só que agora eu quero fazer uma coisa diferente. Quero pedir o Davi e a Darli para trazer a mãe aqui. A senhora vai sentar aqui, nessa cadeirinha. Tem o nome da senhora aqui. Depois será distribuído para todos os outros. E quando for distribuído para todos vocês, vocês vão se levantar e vocês vão vir aqui, todos ao redor da mesa. Então essas últimas cadeiras vão para trás também. Isso. É aqui mesmo. Ah, é bem pertinho da mesa. Bem pertinho da mesa. Aí. Irmãos, isso aqui vai ter no céu, viu? Uma mesa. Davi, Darli, vocês vão pegar uma cadeira cada um e vão sentar aqui. A mãe, por longos e longos anos, tem professado a fé dela em Jesus Cristo, mas na medida que os anos passam, cada vez vai ficando mais difícil, né? E hoje ela subiu a escada ali com dificuldade, dizendo assim, acho que é uma das últimas vezes. Espero que não. Mas o fato é que quando Deus trocar o envelope, sabe? Trocar o envelope, colocar nossa alma no envelope novo. Oh, irmãos. É tudo o que a gente precisa. O nosso corpo cansa, envelhece, adoece. E o nosso corpo pede aquele novo que Deus fez lá no jardim. Outro dia eu disse aqui, quando chegar 2030, a metade da igreja vai ser de idoso. E todos nós, devagarzinho, vamos caminhando. Só não chega nessa idade quem vai antes. Então, de certa forma, todos nós estamos dizendo, Deus, haverá o dia, aquele dia em que o Senhor vai trocar, né, o envelope, vai pôr a minha alma, o meu ser, o meu espírito num corpo novo. A Bíblia chama de corpo glorificado, onde não tem peso,
onde não tem dor, onde não tem sentimentos humanos como os que nós temos hoje. Vai ter sentimento, porque nós somos emoções também. Mas não vai ter contaminação, a contaminação do pecado. Então hoje, como o Tiago estava falando, e se alguém precisar sair, pode ficar à vontade, tá? Como o Tiago estava falando assim, quando nós vivemos essa experiência de vida aqui na Terra, é uma experiência de um andar com Deus que é uma preliminar, é uma preparação para aquilo que vem lá. Quando Deus está falando para nós, medite, louve, escute, ore, é uma disciplina da vida cristã. É uma depuração para que a gente possa viver aqui na terra, cumprindo o nosso tempo, o nosso propósito. Porque vai chegar o dia em que não vai precisar mais disso. Não vai precisar chegar no céu e ler, porque nós vamos estar diante do Verbo. Não vai precisar chegar no céu e fazer oração, porque a nossa oração já está ali. A resposta vai estar ali. Dessas 3 que o Tiago mencionou no final, o que nós vamos continuar fazendo eternamente, adorando. Né? Porque nós somos feitos para adorar. Nós não fomos feitos para pedir. Então lá no céu não tem esse negócio de pedir, nós vamos estar diante daquele que é tudo e todos. Então, porque Ele é tudo em todos, nós só vamos adorar, porque somos seres adoradores. Então quero convidar vocês para vir aqui. A senhora pode pegar. Só o seu. Pega o seu. Isso. Só pega e põe do ladinho. Vamos trocar. Aqui. Isso. Vou pegar o seu pãozinho aqui. Pode servir. Pode pegar o seu aqui. Isso, vamos fazer assim. Você vai servir e o Tiago também. Mais rápido. Como eu estava dizendo, 66 vezes na Bíblia aparece banquete. Por quê? Porque Deus nos convida para a mesa. Ele não convida a gente para deitar, né? Agora, eu sempre brinquei com vocês, falando que eu espero chegar no céu e ter um colchãozão daquele lá, bem gostoso, né? Com aquele travesseirão gostoso. Isso, bem fofinho, tudo feito com pena de asa de anjo. Bem fofinho. Porque vai ser tão bom descansar, mas se precisar de um sono lá no céu vai ser rápido, porque o tempo todo vai ser comunhão. Porque o fogo que não pode apagar ali no altar é o fogo que mantém, vocês viram no final do primeiro versículo? É o fogo que mantém a chama da comunhão. Não é churrascão só, é comunhão. E comunhão é o que Deus nos convida a fazer. Muito bem. Então agora eu quero convidar vocês todos a vir aqui e a gente fazer um círculo aqui. Isso. Todo mundo pertinho.
Obrigado, irmãos. Senhor Jesus, em Teu nome, continuando aquele dia que o Senhor